Instituto Homem Pantaneiro, pedimos que suba ao palco, Letícia Lacher, que é bióloga, doutora em Ecologia e Conservação pela Universidade Federal do Paraná e secretária executiva do Instituto Homem Pantaneiro. Boa tarde. Então, meu nome é Letícia. A princípio, eu gostaria de me desculpar pelo Coronel Anjo Rabelo. Ele seria a pessoa ideal para estar aqui no meu lugar falando nesse momento, porque ele é o fundador do Instituto Homem Pantaneiro. Mas como a gente está cobrindo várias agendas nessa semana e na próxima, acabou que eu estou aqui hoje e ele chega na semana que vem no CEBUC. Então, eu vou falar para vocês um pouco sobre o Instituto Homem Pantaneiro, que hoje é o gestor da Rede de Proteção e Conservação da Serra do Amolar. E a gente já foi citado aqui em um detalhe bem interessante. Então, quando alguém falou que na criação do Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense, a área de terras altas ficou de fora do parque, e isso era uma ameaça para a conservação da biodiversidade do parque, justamente porque uma parte importante para aquela biodiversidade ficou de fora, a gente é o segundo passo dessa história, porque nós somos as RPP, eu represento hoje, as RPPNs que foram criadas para suprir essa falta de cobertura da conservação nas áreas do entorno do parque. Então, o Instituto Homem Pantaneiro... Na TV. Pronto, hein? Abaixo. Na TV eu sou. Vira. Não. Alguém? Já mudou. Mudou. Vamos lá. Nós somos uma ONG, então nós somos uma organização que foi fundada em 2002 e foi instituída em 2012. E nós estamos lá em Corumbá, Mato Grosso do Sul, na região do Pantanal, capital do Pantanal, E a gente atua na conservação e preservação do Pantanal e da cultura local. Nossa missão é mobilizar os setores públicos, as organizações sociais, as universidades, todos os atores envolvidos na preservação da biodiversidade e da cultura, das atividades econômicas do Pantanal. Bom, o que nos motiva? Essa foto já é uma foto que demonstra o que nos motiva. O que nos motiva é tanto a beleza cênica da região, quanto a grande importância da cultura e da biodiversidade nessa região. Então nós estamos lá na fronteira com a Bolívia, aqui é a fronteira com a Bolívia, aqui é a cidade de Corumbá, e aqui para cima é onde está a Serra do Amolar. E essa é uma foto que demonstra exatamente o bioma, a parte do bioma em que nós estamos falando. Então a gente tem grandes áreas alagadas, que essa é a paisagem que a gente vê bastante lá no Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense, e tem áreas de montanhas, áreas de maior altitude que ficaram de fora na criação do parque, que representam a Serra do Amolar e que hoje são protegidas por algumas RPPNs. Bom, a Serra do Amolar ela é reconhecida mundialmente como área prioritária para a conservação da biodiversidade. Ela é considerada como área de biodiversidade de prioridade extremamente alta pelo governo do Brasil. É um sítio Ramsar em conjunto com o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense e também é reserva da biosfera e patrimônio natural da humanidade junto com o Parque Nacional. Então, num contexto de conservação, uma área não existe sem a outra. Então, a falta de uma proteção mais efetiva na região da Serra do Amolar podia representar uma ameaça para a região do parque. Então, a partir disso, foi criado em 1998 as primeiras unidades de conservação RPPNs na região do parque. Na sequência, foram identificados outros proprietários que tinham interesse de conservação, mas que eles não tinham certeza se a ideia de fazer uma RPPN combinava com todos os seus interesses para suas áreas. E da mesma forma, foi outras áreas que são RPPNs estaduais e outras áreas menores que são de propriedades privadas que foram abandonadas há muito tempo e que hoje têm um valor muito baixo de terra, elas
convergiu nessa questão de conservação da área, mas não representavam então um grupo organizado. A partir disso, em 2008, foi instituída a Rede de Proteção e Conservação da Serra do Amolar. O que significa essa rede de proteção? Então, é uma rede que atuam os 3 setores público, privado e a sociedade civil, representam 7% das unidades das RPPNs do Brasil, que fazem parte dessa rede, e ela viabiliza algumas condições melhores de atuação, de conservação, para a utilização do recurso, para a utilização de capacidades técnicas, e tem um objetivo maior de proteger a região da Serra do Amolar e o entorno do parque. Então, qual é a ideia da criação? A ideia da criação era justamente identificar problemas que a gente poderia ter no entorno do parque que poderiam ser sanados se as pessoas agissem em conjunto. Então vamos lá. Quem são essas pessoas que fazem parte da Rede de Proteção e Conservação da Serra do Amolar? Os parceiros membros são o Instituto Homem Pantaneiro, que desde 2008 é o gestor dessa rede, a Ecotrópica, que é proprietária das RPPNs Acurizal, Rumo Oeste, Dorochê e Penha, o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense e o ICMBio, a Fazenda Santa Teresa e o Instituto Acaia Pantanal, que fazem parte do Instituto Acaia, e a reserva RPPN Eliezer Batista, que hoje é de propriedade também do Instituto Homem Pantaneiro. Nós temos vários parceiros apoiadores e temos alguns parceiros investidores. Quem somos? Em área, em nomes, quem somos nós? Então, o Parque Nacional representa a maior parte da nossa área. Então, 135 mil hectares de área legalmente protegida são também ainda mais protegidas pelo seu entorno nas RPPNs Dorochê, que é o número 2, Rumo Oeste, número 3, Acurizal, número 4 e aqui, número 5, RPPN Penha. Ainda, a área número 11 aqui, é também a RPPN Engenheiro Eliezer Batista. As outras áreas, elas são áreas de propriedades privadas, de proprietários que têm interesse de conservação, mas que eles não as transformaram ainda em RPPNs. A nossa luta é consolidar, neste ponto, pequenas RPPNs a partir de áreas que já são hoje propriedades do Instituto, para formar finalmente um grande corredor de biodiversidade. No primeiro momento, o corredor seria consolidado apenas aqui com a região de conexão da Serra do Amolar com as áreas inundadas aqui no Parque Nacional. Mas a gente estende isso tanto para o sul, até aqui a Fazenda Santa Teresa, pegando as 3 grandes baías que estão permanentemente alagadas na região do Pantanal, quanto para cima aqui com a Dorochê, encostando aqui no Sesc, e aí por aí vai, criando então esse grande corredor de biodiversidade do Pantanal. A gente tem hoje um valor estimado de mercado das áreas de 100 milhões de reais. Isso representa uma área, para quem tem uma RPPN pequena e para quem faz o seu esforço mais local, parece que é uma montanha de área. E na verdade a gente tem grandes dificuldades em fazer a gestão de toda essa área, pela logística, pela distância, pelo fato das áreas estarem na fronteira com a Bolívia. Então, alguns daqueles problemas citados com relação ao Pantanal, a gente também acontece com a gente lá na região da Serra do Amolar. Mas a gente consegue fazer algumas ações para diminuir essas ameaças e para realmente afirmar que a gente está fazendo uma conservação do Pantanal naquela região. Então, primeiro de tudo, a gente tem ações de gestão diária. A gestão diária que é feita numa RPPN pequena, a gente também consegue fazer lá de forma bem pontual nas RPPNs e nas áreas particulares, da mesma forma que a gente faz nas RPPNs. O monitoramento ambiental, o apoio à fiscalização e a fiscalização dos limites dessas áreas, ações de comunicação. Então, no primeiro momento, é interessante saber que lá você não chega por estrada, você só chega ou por avião ou pelo rio. Não tem sinal de telefone, não tem internet,
não tem outra forma de comunicação que não seja a rede que nós instituímos lá. Então, em 2008, nós instituímos uma rede de rádio e internet que permite que tanto o pessoal que vive nas RPPNs, quanto a comunidade do entorno e o pessoal do Parque Nacional tenham acesso à internet e rádio. Nós fazemos todo ano ações de prevenção, de combate, de incêndio, porque a região do Pantanal é uma região que é suscetível a queimadas. As ações socioeducativas que são muito expressivas através da Escola Jatobazinho, que é uma parceria público-privada com o Instituto Acaia, e que atende famílias ribeirinhas, as crianças das famílias ribeirinhas. São 60 crianças que estudam nessa escola e que têm uma educação assim, de primeira mesmo. Algumas ações de capacitação e treinamento, tanto lá na Escola Jatobazinho, quanto em ações do Instituto. Apoio à pesquisa científica, então se as universidades que estão aqui tiverem interesse, a gente está aberto para trabalhos lá na região da Serra do Amolar. A gente faz apoio com a logística, ou a gente já tem alguns dados que podem ser trabalhados. E algumas outras ações estratégicas que nós identificamos ao longo do tempo, que são ações que complementam ações de conservação. Às vezes a ação não é diretamente na Serra do Amolar, como por exemplo o projeto Cabeceiras. A gente identificou que todas as nascentes dos rios que alimentam a bacia do Alto Paraguai, eles estão no Planalto. Então a nossa ação no projeto Cabeceiras é lá no Planalto, mas eu estou identificando que uma ação futura vai representar uma ameaça para a região da planície. Bom, então qual é o diferencial dessa rede? Primeiro é que a gente é um mosaico de áreas. A gente representa um mosaico de áreas prioritárias para a conservação, que são protegidas de diversas formas, ou proteção integral com o Parque Nacional, ou proteção integral com as RPPNs, ou mesmo um esforço de conservação diário dos proprietários que ainda não as transformaram em RPPN, mas já tem o conceito de conservação diária. E aí permite que os parceiros públicos, privados e sociedade civil interajam e conversem sobre como é a melhor forma de apoiar a conservação dessa região. Isso também otimiza o investimento, porque a gente consegue identificar qual é a prioridade de ação no parque, ou nas RPPNs, ou nessas áreas privadas. A gente também permite que algumas ações de pesquisa científica que não seriam feitas nessa região se não tivessem a rede, não acontecessem. Então, nunca que um proprietário de uma área pequena saberia que ele poderia fazer ação em conjunto com a universidade se a gente não mediasse essas ações, né? E ainda assim, isso é um contexto de relevância global, principalmente porque ao lado da Serra do Amolar, nós temos ali uma grande área de conservação, a área de preservação integral, Reserva San Matias, que é da Bolívia. E a gente consegue identificar que algumas espécies que ocorrem lá na Bolívia e não ocorrem no Pantanal, ocorrem de forma muito pontual em pontos, né, da Serra do Amolar, que é o ecótono, que é o encontro entre esses dois biomas, o Chaco boliviano e o Pantanal. Então, é interessante a gente enxergar que isso pode ter um contexto muito maior do que regionalmente as nossas ações fazerem algum efeito. Então, a gente considera que a rede tem hoje uma ação, uma relevância global de conservação. A gente tem algumas conquistas desde 2008 que é interessante citar. Então, desde 2008 já foi investido mais de 20 milhões de reais para proteger e conservar esse corredor de biodiversidade, além de apoiar também a educação das crianças lá na Escola Jatobazinho. Então, é um modelo inovador e replicável de gestão integrada de conservação ambiental. Às vezes, esse momento da gente se encontrar e fazer um congresso de RPPNs permite que você conheça uma RPPN que é seu vizinho. E daqui a pouco vocês estão também formando um grande corredor que as pessoas podem utilizar o recurso de forma conjunta e otimizar, né, a conservação na região. A gente também tem, a partir de ações dentro da rede, apoio à Polícia Militar Ambiental do Estado do Mato Grosso do Sul. Eles têm uma grande dificuldade de efetivo e pelo tamanho, pela dimensão enorme do município de Corumbá, eles estão sempre defasados com relação à necessidade.
E a gente, por ter esse conceito da criação do Instituto Homem Pantaneiro, ter a ver com a experiência do Coronel Anjo Rabelo como gestor da polícia naquele momento, a gente tem uma relação muito próxima. Então, ações de fiscalização nós conseguimos apoiar e permitir que o Estado esteja mais presente na região. E ainda, o que eu falei do sistema de comunicação é super importante porque, a partir desse sistema, não só o Parque Nacional, as RPPNs e a comunidade tiveram acesso, mas também a parte da fiscalização pelo apoio com a Polícia Militar Ambiental. Essa é uma conquista que é muito significativa para a região. Nós estamos falando de áreas que ficam a 250 quilômetros da cidade e você só chega pelo barco. Então, às vezes, vinha uma comunicação de um problema de fiscalização que a polícia só conseguia chegar lá 2 dias depois e aquele problema já não existe mais. Isso a gente otimizou o tempo que eles reagem, né? O tempo de reação da fiscalização diminuiu. Isso é uma conquista da rede. Ainda a proteção de áreas com alta biodiversidade, o mapeamento e a fiscalização das nascentes e da rede de proteção, que antes não havia essa fiscalização, e também, em algum ponto, o desenvolvimento humano da região, da comunidade da região dos ribeirinhos, através da Escola Jotopazinho e a formação dessas crianças. Hoje elas saem da Escola Jotopazinho com outra perspectiva, mesmo que o que a gente espera é que eles retornem ao Pantanal e tragam mais conhecimento para aquela comunidade, em algum momento eles conseguem enxergar que eles têm outros horizontes que não viver ali de tirada de isca, de pesca. Não que isso seja um problema, mas é interessante que eles consigam enxergar a potencialidade toda das ações que eles fazem na região. Bom, só para finalizar, eu gostaria de falar algumas ações necessárias para conservar a região. Primeiro, criação dessas novas áreas, a conectividade desse corredor, a conectividade com corredores através da expansão de áreas do parque, ou através de criação de novas RPPNs no sentido norte, identificação de algumas condições de sustentabilidade para essa comunidade, além só do que a gente trata de ecoturismo, de pesca. O turismo da região é totalmente voltado para a pesca, né? Além disso, outras condições de sustentabilidade para essa comunidade. Então, a partir da criação, por exemplo, do turismo sustentável no parque. Isso está realmente escrito lá no plano de manejo, mas hoje ele ainda não, a condição atual ainda não permite que o parque seja aberto para visitação. Então, talvez a gestão do parque de forma diferenciada pudesse prevalecer essas famílias, essa comunidade e trazer mais sustentabilidade para essa região. E ainda a gente considera também super importante a ampliação desses projetos especiais, essas ações estratégicas que o Instituto faz, que são periféricas à rede de proteção, que são de alguma forma interligadas, mas não diretamente ocorrendo na região. E acho que é isso. Estou deixando aqui o meu e-mail, o telefone e a rede social. A gente está o tempo todo postando alguma coisa lá de interessante. Se vocês quiserem alguma informação sobre algum desses projetos, tem também no site do Instituto e eu deixei uns panfletos lá na frente. E é isso, a gente está aberto para quem quiser visitar o Pantanal, tiver interesse em saber como a gente funciona. E é isso. Obrigada!